A galera famosa de Hollywood, apesar do reconhecimento e do carinho dos fãs, frequentemente acabam envolvidos em algumas polêmicas ao longo de suas carreiras, seja por algumas decisões controversas, algumas declarações ou algumas situações inesperadas que acabam repercutindo. Algumas até que são mais fáceis de relevar, já outras nem tanto. E com o Steven Seagal, que ele ficou conhecido aí por suas técnicas na luta, não foi diferente. Os assuntos envolvendo o famoso ator vão desde matar um cachorro sem querer, até ser proibido de ir para a Ucrânia por conta da sua ligação, sua proximidade com Putin. E agora, mais recente, ele está lá meio que ajudando as forças russas, né, os soldados russos aí contra a Ucrânia. É uma coisa de louco, né, essa vida dele. Mas o que aconteceu com o Steven Seagal, né, que hoje ele anda meio sumido, né, ele tá ajudando o soldado russo, o que tá pegando aí? A gente vai entender melhor nesse vídeo. Sou Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Steven Frederick Seagal. Ele nasceu em 10 de abril de 52 em Lansing, Michigan, nos Estados Unidos. Então, apesar de ter descendências russas, ele é um cidadão americano, né? Talvez se torne uma persona não grata dos Estados Unidos. Bom, o Seagal, ele é um produtor cinematográfico, né? Ator, diretor, roteirista, mestre de artes marciais, cantor e guitarrista. Então é bastante coisa, né? Mas a gente pode dizer que a sua carreira começou mesmo quando ele foi até o Japão para poder aprender artes marciais. A carreira de Steven Seagal. O Steven, ele morou na sua cidade natal de Lansing até os seus 5 anos de idade, quando ele foi com a sua família para a Califórnia. Por lá ele começou então a conhecer melhor o mundo das artes marciais, se destacando e até se apresentando no parque japonês aí chamado de Cerritos. O homem, ele simplesmente se apaixonou pela arte, né? E já na sua adolescência decidiu que seria bom para ele ir para o Japão aprender mais sobre lutas. A sua aventura acabou dando muito certo, já que lá ele se tornou mestre em Aikido. Inclusive, ele abriu uma academia de artes marciais no Japão e foi o primeiro ocidental a fazer isso, né? Um grande feito. Fora o Aikido, o Steven, ele também é faixa preta em outras lutas como Judô, Kung Fu, Kendo, Karatê, Krav Maga e Muay Thai. Mas esse não foi o único feito do ator aí pelo país. Enquanto esteve lá, ele também abriu uma agência de autoridades, né? Ele administrava treinamento para órgãos ali, como agentes da CIA, militares americanos. Quem diria, né? Ele treinava militares americanos, agora está treinando militares russos. Olha só que doideira. E também a polícia japonesa. Algumas dessas coisas geram dúvidas até hoje se é realmente verdade ou não, tá? Vale deixar claro aqui. Além disso, ele se especializou no uso e manuseio de armas de fogo, o que proporcionou ali poder estar à frente de cursos nessa área aí para várias forças de segurança importantes. Ele seguiu por lá até 1980, quando ele voltou para os Estados Unidos com o intuito de fazer a mesma coisa que ele fazia no Japão. Porém, no seu país aí natal, né, as oportunidades foram bem maiores. Ele pôde colaborar com as suas habilidades rapidamente na área cinematográfica, como no filme aí de 1983, Never Say Never Again, onde ele coordenou então as cenas de ação. Sean Connery is James Bond. O Steven, ele conquistou seu espaço no ramo e em 88 produziu, escreveu e atuou em Above the Law. Acima da lei, né? Se não me falha a memória, acho que é isso mesmo. Nos seus 5 primeiros filmes, o Steven já obteve um sucesso enorme, se tornou ali uma das estrelas mais bem pagas de toda Hollywood, né? Em 2005 ele lançou o famoso Into the Sun, que foi filmado ali no Japão e na Tailândia. O Steven, ele seguiu trabalhando nos filmes, seja produzindo, atuando ou os dois, né? Ele sempre se destacando nas cenas de luta. A sua luta, que mistura golpes considerados lentos, mas que são muito eficazes, renderam a ele o apelido de La Tortuga, né, entre os fãs aí da América Latina. O homem era brabo mesmo, né, ele chegou até a treinar lutadores famosos de MMA, como o próprio Anderson Silva e o Lyoto Machida. Bom, no ano de 2005 e 2006, o Steven chegou a lançar 2 álbuns como artista musical, né, e o de 2005 é chamado de Songs from the Crystal Cave.
de 2006, chamado de Mojo Priest. Mas já sabemos que a vida de alguém com tanta visibilidade não é totalmente completa sem polêmicas, e obviamente o Steven se meteu em algumas. As polêmicas de Seagal. O Steven, ele é famoso, então, por causa dos seus filmes, né? Todo mundo conhece ali os filmes, as técnicas de luta dele, mas o que parece, ele não é uma das pessoas mais fáceis de se lidar fora das câmeras, né? Além disso, nem todo o seu trabalho é uma unanimidade. O Steven Seagal, ele chegou a ganhar alguns prêmios no Framboesa de Ouro, como, por exemplo, de pior diretor. Porém, uma das coisas que mais pega mesmo nessas histórias sobre a celebridade é que a convivência com ele durante os filmes, né, meio que se mostrou não ser das mais fáceis. O Steven, ele ganhou a fama de ser arrogante e cheio de caprichos, como a história de que ele teria dado um soco enquanto as câmeras estavam desligadas num colega, isso de acordo aí com o ator John Leguizamo. Mas essa não é a única história desse tipo. O condecorado Sean Connery, ele teve o pulso quebrado enquanto o Steven deveria estar apenas o ensinando alguns movimentos para o ator, né, que estaria fazendo ali o personagem aí de James Bond pela última vez. Ou em 91, quando ele participou de um episódio aí de Saturday Night Live, que ele foi bem mal visto com relação às suas atitudes de estrelinha mesmo, e até a execução do próprio programa, tanto que ele foi banido do show, né? Não deixaram mais ele participar e foi chamado aí de pior apresentador da história. President of the United States on speakerphone as he reveals... This is what happens when you pollute the planet. Em 97, ainda dizem que quase teria rolado uma briga entre Steven Seagal e também outro astro famoso da época de artes marciais, o Jean-Claude Van Damme. Isso porque o Van Damme, ele simplesmente meio que imitou o Steven e ele não teria gostado. Dizem que o Seagal, ele foi então tirar satisfação com ele, ameaçando dar um chute, só que logo decidiu ir embora. Então o Van Damme ainda teria ido atrás dele, porém algumas teorias dizem que o Steven teria arregado, né? Já outros acham que o ator de rabo de cavalo se arrependeu aí por ser um mestre, né? E que não deveria ter feito aquilo. Deixou as emoções controlarem, né? O mais engraçado é que essa briga que quase aconteceu foi na casa de ninguém menos que Sylvester Stallone, ou seja, bastante aleatoriedade. Já em 2011, o Steven, ele ainda foi processado por matar acidentalmente um cachorro durante um reality show. Então assim, o cara é meio que um imã de problema. A ligação com Putin. A mãe do ator, né, tem ascendência irlandesa. E o seu pai, né, ele era filho de imigrantes judeus vindos da Rússia. Então, por conta desse passado, no ano de 2016, o ex-astro se tornou um cidadão russo. Muito por conta disso aí, em 2017, ele foi proibido então pelo governo da Ucrânia de entrar no país durante 5 anos, já que pela sua ligação com a Rússia, com Putin, os ucranianos consideraram ele como uma espécie de ameaça, né? O fato é que a essa altura e a fama do ator já não estava mais aquelas coisas, né? E como a galera ali falando do seu temperamento e por essa sua conexão com a Rússia, né, ele acabou meio que ficando de lado mesmo aí pelos ucranianos. Assim o Steven, ele acabou então sendo afastado também, além de tudo, né, do cinema hollywoodiano, né? Vocês perceberam aí, faz muito tempo aí que a gente não vê nada relacionado ao Steven Seagal. Desde 2018 ele está radicado ali como um instrutor na Rússia, passando a morar então em Moscou e trabalhar com criptomoedas. Aleatório, né? Bom, no caso, ele teve até que pagar ali $314 mil em 2020 como uma multa, né, à Comissão de Valores norte-americana por ele não ter divulgado quanto recebeu de dinheiro para promover uma empresa chamada de Bitcoin to Game. A real é que o próprio Putin deve ter um colchão enorme de dinheiro em criptomoeda, né? Então, acho que não seria diferente aí com o Seagal, já que está tão próximo ali, tão amiguinho do Putin. Bom, no ano de 2022, o ator, ele chegou a jantar com 2 jornalistas russos que estavam na lista de sanções da União Europeia em resposta à invasão da Rússia na Ucrânia. Já em fevereiro de 2023, o presidente Vladimir Putin concedeu a ele a Ordem da Amizade, né, reconhecendo então o Steven Seagal com a sua grande contribuição para o desenvolvimento da cooperação cultural e humanitária internacional. O Steven Seagal teve aí o Beyond the Law
de 2019 como seu último filme, né? E hoje ele tem aí 7 filhos, sendo casado desde 2009. Vale lembrar também que muita gente acredita que Steven não é tão mestre das artes marciais quanto ele diz ser. Além da quase briga com o Van Damme, a sua ex-esposa, aí, a Miyako Fujitanashi, a filha aí de um mestre de Aikido, ela declarou já que a sua faixa preta foi concedida por um juiz preguiçoso que dormiu durante a sua apresentação. Tanto que muitos chamam ali o Steven Seagal de praticante de Bushido, né, um jogo de palavras com bullshit, né, e a arte marcial. Ainda houve um incidente nos sets envolvendo Gen Lebel, um coordenador aí de dublês e mestre de judô, onde o Seagal teria afirmado que era impossível ele ser derrubado. E aí o Lebel, logo em seguida, acabou o sufocando, deixando sem moral nenhuma no set. Claro que o Seagal ele nega tudo isso, mas uma galera acredita que na realidade ele possa dizer ali, ter mais habilidades do que ele realmente tem. Com o passar dos anos, aí o parça do Putin, né, ainda demonstrou estar perdendo o seu porte físico de lutador que ele tinha, né, aparecendo aí bem mais cheinho do que o normal, né, maior a cada dia que passa. Cheinho, a gente tá sendo bem generoso, né, o bicho tá enorme mesmo, tá gigante, é o que também assustou um pouco aí a galera que conhecia ele dos tempos áureos. Rolou até um episódio de South Park chamado de No Fat Shaming, onde o Steven ele é um dos personagens principais e no caso ali fat shaming é uma expressão que significa ali gordofobia. Apesar de não seguir com a carreira de ator e de muitos o verem com maus olhos desde 88, quando ele começou a sua carreira cinematográfica, o Seagal ele gerou aí mais de 2 bilhões de dólares de lucro à indústria de filmes de Hollywood. Foram aí mais de 40 longas, 2 séries televisivas de sucesso e o patrimônio do ator aí, que é estimado em 16 milhões de dólares. Eu, sinceramente, acredito que seja bem maior, ainda mais tendo em vista de que é dito que ele tem patrimônio em cripto, né? 16 milhões de dólares só, não é tanta coisa assim para um cara do porte do Steven Seagal, muito próximo aí de Vladimir Putin, né? Convenhamos, é um dos homens mais poderosos do mundo. Mas aí, você se lembrava de Steven Seagal? Você acha que ele tá ajudando mesmo lá os soldados russos a combaterem a Ucrânia? Olha que loucura, né, cara? Teve uns vídeos dele aí que vazou dele lá na Rússia, lá, com um soldado russo. Qual outro ator que tá meio esquecido, que você lembra aí da década de 90 e tal, que você quer que a gente traz a história aqui, como que ele tá hoje em dia? Comenta aqui embaixo que a gente traz, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!